Minha namorada criou um canal chamado Namorando um Narcisista, e cada episódio rasgava um pouco mais a verdade, até que confrontei o teatro que ela vivia para ganhar atenção. Meu nome é Rafael, tenho 30 anos, trabalho num escritório em Porto, e jurava que minha vida era relativamente normal. Até que, numa terça-feira qualquer, um colega me enviou uma mensagem no chat interno. Pá, ou isto és tu? Acompanhado de um link do YouTube. Cliquei, meio confuso. O título do vídeo era Namorando um Narcisista, Episódio 9, quando ele destruiu os meus sonhos profissionais. Na miniatura, Carolina, minha namorada de 26 anos, com a maquilhagem borrada, parecendo que eu a tinha partido emocionalmente. Carreguei no play, e antes mesmo de entender o contexto, ouvi o meu nome completo dito em voz alta. Fiquei imóvel. O canal estava ativo há 4 meses. 17 episódios. Mais de 54 mil subscritores. E cada episódio era como uma facada. Ali eu era o vilão manipulador, controlador, emocionalmente abusivo. Segundo ela, eu matei os sonhos dela. A verdade? Carolina queria largar o trabalho no salão e investir 2.200 euros num esquema de cosméticos duvidoso. Eu sugeri começar como algo paralelo. Ela chorou, gritou que eu estava a destruir o futuro dela. Agora, para milhares de desconhecidos, eu era o homem que a humilhava, controlava o dinheiro e ridicularizava a ambição dela. E o pior? Carolina usou as nossas fotos, rosto exposto, sem borrão algum, como se eu fosse um personagem descartável da narrativa dela. Passei aquela noite inteira sentado no sofá, com o portátil aberto no colo, vendo cada episódio desde o primeiro. Queria entender quando, exatamente, a minha vida tinha sido transformada numa novela barata, e porque eu era o vilão que ela precisava. Episódio 1, segundo Carolina, eu a bombardeei de amor. No vídeo, ela descrevia gestos simples, preparar-lhe o pequeno almoço, buscá-la ao trabalho, deixá-la escolher sempre o filme, como sinais de manipulação psicológica, técnicas clássicas de narcisistas que seduzem para controlar. Na realidade, eu só estava apaixonado. Queria fazer as coisas funcionar. Episódio 2, eu supostamente a isolei das amigas. A versão verdadeira, a melhor amiga dela, de Albufeira, era uma máquina de confusões. Festas até às 6 horas, amigos bêbados, situações que acabavam sempre com Carolina a chorar. Eu nunca a proibi de nada, só pedi limite depois da terceira vez que precisei buscá-la a meio da madrugada. No vídeo, ela dizia que eu odiava as pessoas que a faziam feliz. Desonesto. Cruel. Mas convincente para quem só via a narrativa editada. No episódio 4, ela já chorava histericamente numa sala mal iluminada, dizendo que eu controlava o telemóvel dela, gritava com ela na rua e até proibia vestidos porque tinha ciúmes. Eu quase ri, de nervoso. Ela é que vivia a revirar o meu telemóvel quando eu ia tomar banho, porque não suportava que eu trabalhasse com colegas mulheres. Quanto aos gritos, nunca levantei a voz. Ela, sim. E vestidos? Ela sempre usou o que quis. Eu apenas comentava quando dizia que estava desconfortável. Mas, para a internet, nada disso importava. Nos comentários de cada vídeo via sempre a mesma ladainha. Força, rainha. Ele é um manipulador, foge. Homens assim distraem vidas, orgulhosa de ti. E isto repetia-se dezenas, centenas de vezes. Nunca imaginei que desconhecidos pudessem odiar tanto uma pessoa que nunca conheceram, só porque uma narrativa dramática soava convincente. Era quase religioso. Ela falava, e todos acreditavam. Enquanto isso, as plataformas dela explodiam. No Instagram, passou de 1.800 para 27.000 seguidores. No TikTok, já tinha 19.000. E, o que mais me chocou, ela lançou um programa de coaching de cura emocional. Níveis de 5 euros, 12 euros e 40 euros. Havia pelo menos 300 inscritos. Carolina, a mesma mulher que dormia todas as noites ao meu lado, fazia canja quando eu estava doente e dizia amo-te todos os dias, estava monetizando uma versão demonizada de mim. Gravava vídeos no quarto enquanto eu estava a trabalhar na sala. Usava o meu próprio candeeiro, o meu tripé, até o meu microfone, para me transformar num monstro digital. A pior ironia? A cada vídeo, ela dizia frases como eu ainda vivo com ele, porque tenho medo. E mostrava o nosso apartamento, o mesmo onde ríamos,
cozinhávamos juntos, assistíamos filmes ao domingo. Para a internet, aquilo era prova. Para mim, era uma facada lenta. Era perceber que, enquanto eu vivia uma relação, Carolina vivia um projeto onde o sofrimento dela dava visualizações e onde eu era o recurso dramático que ela usava sem pedir licença. Eu via aquilo tudo e sentia o estômago a encolher. As pessoas acreditavam tanto na versão dela que eu próprio comecei a perguntar-me se, sem querer, tinha feito algo errado. Mas não, eu conhecia os factos. Conhecia a verdade. Conhecia a mulher que vivia comigo. O que eu não conhecia era o personagem que ela criara para me substituir. E o mais assustador? Ela fazia tudo isto enquanto continuava a dizer-me: Rafa, és a pessoa mais importante na minha vida. Sempre com um sorriso, sempre com um beijo, sempre com a mesma naturalidade. Eu dormia com a versão real dela. A internet dormia com a versão que ela inventou. E, de repente, eu percebi: 2 Carolinas existiam. E eu já não sabia qual delas era a verdadeira. Depois de 2 noites sem dormir, com a cabeça latejando e o peito apertado, percebi que aquilo já não era apenas uma história mal contada na internet, era uma bomba a detonar na minha vida real. Então marquei consulta com um advogado em Lisboa. Queria entender, com clareza, se eu estava a exagerar ou se realmente alguém podia destruir a minha reputação com meia dúzia de vídeos dramáticos. Expliquei-lhe tudo, mostrei prints, estatísticas, comentários e episódios inteiros onde o meu nome completo e o meu rosto apareciam como se fossem propriedade pública. Ele não demorou sequer 2 minutos. Rafael, isto é difamação. E é também uso indevido da tua imagem. Tens provas suficientes para avançar legalmente. Senti um alívio momentâneo, seguido por medo. Porque sabia exatamente como Carolina reagiria. O advogado recomendou começar com uma notificação extrajudicial, exigir a remoção da minha imagem, da minha voz e do meu nome de todos os vídeos. Um passo simples, educado, formal. Assinei imediatamente. Quando Carolina chegou a casa naquele fim de tarde, percebi logo no primeiro segundo. A expressão dela não era surpresa, nem tristeza, era fúria pura, quase teatral. Ela atirou a mala para o chão e aproximou-se como se eu tivesse cometido um crime contra a humanidade. Estás a ameaçar-me com advogados? Isto é violência emocional. Falei calmo, devagar, quase a medir cada sílaba. Não estou a ameaçar-te. Estou a pedir-te que pares de lucrar com mentiras sobre mim. Ela riu, um riso curto, duro, sem humor algum. Virou-me costas, entrou no quarto e bateu a porta. O apartamento tremeu. No dia seguinte acordei com o som de notificações no telemóvel. Não eram mensagens minhas, nem e-mails de trabalho. Eram marcações, comentários, DMS. Carolina tinha publicado um novo vídeo. Episódio 18. Ele está a tentar silenciar-me. 15 minutos de choro, soluços, pausas dramáticas. Ela dizia que eu estava a instrumentalizar o sistema legal para oprimi-la, que eu era taticamente abusivo, que estava a destruir a sua voz de sobrevivente. Mostrou a nossa sala. Mostrou o envelope da carta do advogado, dizendo que era prova de intimidação. O vídeo bateu 70.000 visualizações nas primeiras 24 horas. 70.000 pessoas ouviram, acreditaram e escolheram odiar-me. Começaram as mensagens privadas. Monstro! Devias ser preso. Toca num cabelo dela e vamos atrás de ti. Recebi até ameaças de morte, de perfis com avatares de gatos e frases motivacionais na bio. Era surreal. No meio disso tudo, o meu telemóvel tocou. Era a minha mãe. A voz dela tremia. Rafa, o que é isto? Quem é esta rapariga a dizer estas coisas horríveis? Expliquei-lhe, mas a vergonha queimava. É difícil admitir à própria mãe que a tua namorada construiu uma carreira de vítima usando o teu rosto como monstro. Como se não bastasse, o RH da empresa mandou um e-mail formal. Agendar reunião para esclarecimentos relacionados a denúncias recebidas. Alguém, provavelmente um dos seguidores guerreiros de Carolina, enviou os vídeos ao meu trabalho. Eu trabalhava numa área em que reputação é tudo. Apenas a ideia de ver o meu emprego em risco deixou-me tonto. Enquanto isso, Carolina enviava mensagens sem parar, numa mistura de arrogância e crueldade quase orgulhosa. Agora todos veem quem tu és.
Foste tu que te destruíste. Vais pagar por tentar calar-me. Eu lia aquelas palavras sem reconhecer a pessoa que dormia ao meu lado. Como podia alguém transformar-se assim? Como podia escolher uma narrativa de vítima a tal ponto que precisava de um vilão para sobreviver? E o vilão, convenientemente, era eu. Naquele momento percebi. A luta já não era contra um canal de YouTube. Era contra uma realidade paralela que Carolina tinha criado. Um universo onde eu era o demónio que justificava o sucesso dela. E quanto mais seguidores ela ganhava, mais difícil seria puxá-la de volta para a verdade. Quando pensei que a situação não podia piorar, o impensável aconteceu. O próprio YouTube começou a desmonetizar alguns episódios do canal dela. Não era porque acreditavam em mim, era simplesmente porque Carolina usava imagens minhas, vídeos nossos, gravações onde a minha voz aparecia ao fundo. E a plataforma não gosta de riscos. No entanto, em vez de recuar, ela fez o oposto. No dia seguinte publicou: Episódio 20, a raiva dele não tem limites. Na miniatura, lágrimas, mais dramatização, e uma descrição cheia de palavras como perigo, toxicidade, fuga emocional. O meu advogado, ao ver aquilo, apenas cruzou os braços e disse com calma: Rafael, ela está a usar o teu rosto, a tua voz, as tuas fotos, o teu nome. Tudo isso é protegido. Podemos avançar com reclamações de direitos autorais. Eu nem sabia que podia fazer isso. Mas fizemos. E fizemos a sério. 11 notificações de DMCA. Uma por cada vídeo onde aparecia o meu rosto, a minha voz, ou qualquer material produzido por mim. Cada uma enviada com provas, contexto, prints, datas. Ao mesmo tempo, notificámos o Patreon, onde ela vendia coaching de recuperação emocional, com base numa história construída à minha custa. A plataforma tinha políticas rígidas. Não se pode usar imagem de terceiros sem consentimento. Carolina estava a violar tudo. Também contactámos as marcas pequenas que lhe davam produtos para divulgar. Nenhuma delas queria estar envolvida num caso de difamação e notificações legais. 3 responderam no mesmo dia. Cancelaram as parcerias. Quando Carolina percebeu o que estava a acontecer, publicou outro vídeo. Desta vez sem o teatro habitual, mais agressivo, quase em pânico. Eles estão a destruir a minha comunidade. Chorou. Disse que estava a ser perseguida. Chamou as minhas ações de violência psicológica institucional. Mas a verdade é que o YouTube analisou cada pedido e aprovou todos. Os vídeos caíram um por um. Alguns ficaram offline permanentemente, outros foram bloqueados em vários países. A reação foi imediata. O canal dela desceu de 54.000 para 41.000 subscritores. Os grupos pagos, antes com centenas de membros, perderam mais de metade. Nos comentários, algumas pessoas perguntavam: por que é que apagaste tantos episódios? Se estavas a dizer a verdade, por que é que foste atingida por DMCA? A máscara começava a rachar. Mas foi aí que Carolina fez o erro que selaria o destino dela. Publicou o episódio 22, será que devo avisar o empregador dele? No vídeo, sentada no nosso sofá, discutia seriamente se deveria contactar a minha empresa para alertá-los sobre o caráter dele. Mostrou o meu local de trabalho no Google Maps, o logo da empresa, e até descreveu a área onde ficava o meu departamento. Fiquei gelado. Aquilo já não era só difamação, era uma tentativa direta de destruir o meu sustento. Mostrei o vídeo ao meu advogado. Ele viu metade, fez uma pausa e sorriu, não de felicidade, mas de quem acabou de encontrar munição jurídica. Isto é interferência ilícita no emprego. Falou devagar, como quem anuncia uma sentença inevitável. Ela está publicamente a incentivar danos à tua carreira. Isto é processável. Agora avançamos para um processo judicial completo. E eu ali, sentado, sentindo simultaneamente medo e alívio. Porque finalmente a situação deixava de ser um jogo de quem chora mais alto na internet e passava a ser um caso para os tribunais, onde factos importam mais que dramatizações. Enquanto Carolina continuava a filmar episódios vitimizando-se, o mundo dela começava a desmoronar peça por peça. E ela nem percebia que era a única responsável por tudo. O processo judicial começou como um pequeno dossiê de documentos e rapidamente se tornou uma parede inteira de provas. O meu advogado organizou tudo com precisão cirúrgica.
datas, capturas de ecrã, análises de tráfego, declarações manipuladoras e, sobretudo, o vídeo onde ela discutia avisar a minha empresa. A petição incluía 3 pontos principais, claros como água. A interferência ilícita com o meu emprego. O uso comercial e não autorizado da minha imagem. A violação direta da notificação extrajudicial, se a ZAN existe. Cada ponto tinha peso jurídico. Cada um representava uma fronteira que Carolina atravessou de propósito, não por acidente, não por inocência, mas por estratégia emocional e sede de atenção. Assim que o processo foi protocolado, começaram as consequências automáticas. Primeiro, o Patreon suspendeu a página dela. Ela tinha tentado transformar a luta contra o meu abuso numa campanha de doações para cobrir custos legais. Só que isso violava as políticas deles. A página desapareceu da noite para o dia, mais de 100 assinantes foram reembolsados. Depois, o YouTube aplicou a última martelada, desmonetização total do canal. Sem anúncios, sem receita, sem parcerias. O canal dela continuava online, mas era como um carro sem gasolina. Podia até brilhar, mas não ia a lado nenhum. 3 meses depois, a situação de Carolina era outra. O brilho emocional, a arrogância, o tom de guerreira sobrevivente evaporaram-se. Tudo o que restava era desgaste. E dívidas. Numa sexta-feira cinzenta, recebemos a proposta de acordo da advogada dela. Carolina já não tinha como lutar. Não tinha dinheiro, não tinha aliados, e já não tinha público suficiente para chorar para a câmara e sair ilesa. O acordo que ela assentou foi quase um resumo exato do que ela passou meses a negar. De apagar permanentemente todo o conteúdo sobre mim, vídeos, shorts, lives, posts, tudo. Eu nunca mais mencionar o meu nome, direta ou indiretamente. A publicar uma retratação pública, admitindo exageros e distorções. A pagar 3.900 euros das minhas despesas legais. E, finalmente, contacto zero, vitalício. Quando li o documento, senti algo que não esperava sentir. Pena. Não pela pessoa que ela tentou vender ao mundo, mas pela mulher real que se afogou na própria versão fabricada da vida. Nos dias seguintes, o canal dela transformou-se num esqueleto. Onde antes havia miniaturas dramáticas, choros, acusações e encenações, agora havia vídeos apagados, espaços vazios e comentários confusos de seguidores perdidos. A contagem de subscritores caiu em queda livre. De 54.000 para 8.000. As marcas deixaram de responder. As empresas que a tinham convidado para parcerias apagaram fotos, removeram colaborações, fingiram que nunca a conheceram. E Carolina, sem dinheiro para viver sozinha, deixou o apartamento que partilhávamos e mudou-se de volta para a casa da mãe, em Braga. Começou a trabalhar novamente no salão onde sempre estivera, o mesmo emprego que dizia que eu impedia de abandonar. Ver tudo isso acontecer foi estranho. Porque eu não queria vingança, queria apenas a minha vida de volta, a minha paz, o meu nome limpo. E, no fim, foi o que consegui. Carolina perdeu tudo o que construiu à minha custa. E eu ganhei exatamente o que ela tentou tirar-me. Dignidade, estabilidade e futuro. 6 meses passaram desde o acordo, desde a avalanche jurídica, desde o colapso calculado de tudo aquilo que Carolina construiu à minha custa. A minha reputação recuperou, aos poucos. O RH encerrou o caso. Colegas voltaram a falar comigo com naturalidade. A minha mãe deixou de acordar com medo de que alguém aparecesse à porta com uma história inventada na internet. Mas o impacto emocional? Esse não desapareceu tão depressa. No total, gastei quase 7.000 euros em honorários, documentos, deslocações e consultas. Parte foi reembolsada, mas parte nunca voltará. E, sinceramente, o dinheiro foi o menor dos danos. O pior foi encarar o espelho e perceber que alguém que eu amava, alguém com quem fiz planos, beijei, sonhei, cozinhava ao domingo, foi capaz de criar um universo paralelo onde eu era o monstro. Onde cada gesto meu era reinterpretado como abuso, onde cada conversa normal se tornava prova de manipulação, onde eu era a personagem antagonista de uma série inventada para arrecadar visualizações. E o mais assustador? Muitos acreditaram. Muitos julgaram. Muitos comentaram, insultaram, amaldiçoaram, sem nunca ter conhecido a minha voz, o meu olhar, a minha intenção. Houve amigos que nem perguntaram a minha versão. Aceitaram a narrativa mais fácil,
a mais dramática, a mais conveniente. Hoje, ótimo. Menos pessoas com quem perder tempo. Às vezes, sozinho à noite, pergunto-me: será que Carolina acreditava nas próprias mentiras? Será que ela, de tanto repetir, convenceu-se de que era uma vítima real? Ou será que tudo foi apenas um jogo? Views, Patreon, sponsors, migalhas de fama? Não sei qual opção é mais triste. Ou mais assustadora. Atualmente não estou a namorar com ninguém. Não porque viva com medo, mas porque confio demais em mim para entrar noutro relacionamento antes de reconstruir totalmente a minha capacidade de confiar nos outros. Depois de algo assim, a confiança deixa de ser um reflexo automático e passa a ser um músculo que dói quando tentamos usar. Ainda assim, apesar de tudo, há algo de que tenho absoluta certeza. Eu defendi a minha vida. Defendi o meu nome. Defendi o meu emprego, a minha sanidade, a minha verdade. Não deixei que alguém transformasse a minha existência em conteúdo lucrativo, em ficção emocional vendida a troco de comentários e aplausos fáceis. Carolina criou um canal chamado Namorando um Narcisista. Inventou histórias, exagerou conflitos, mentiu para crescer. Transformou-me em vilão para vender-se como heroína. E eu? Fiz o que tinha de ser feito. A verdade venceu, mesmo que não tenha apagado todas as cicatrizes. Hoje vivo mais calmo, mais atento, mais firme. Não há episódios, não há hashtags, não há espectadores. Só eu, reconstruindo a minha vida longe das câmaras que alguém usou para reescrever quem eu era. As feridas ficaram. Mas ficaram num corpo que aprendeu a sobreviver. E, por mais irónico que pareça, essa é a parte que ninguém pode transformar em conteúdo.